Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Meus endereços digitais, minhas redes na internet. É só você acessar @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 barra, você vai ao Instagram, e tem o blog e o Facebook também. Liturgia referente ao dia 6 de maio de 2025, terça-feira, terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço, e no rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos dos 51 ao 1A do capítulo 8. Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos, e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra o Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus, e disse, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram, todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou em voz forte, Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 30, se for na Bíblia Vulgata, 31 na Bíblia de Jerusalém, versículos 3º CD ao 4º, 6º AB e 7º B e 8º A, 17 e 21 AB. Refrão, versículo 6º A. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendeis.
bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Vamos aclamar com João, capítulo 6, versículo 35b. A proclamação, o evangelho que vamos ler neste dia, é o capítulo 6 de São João, do apóstolo amado, versículos do 30 ao 35. Capítulo 6, versículos do 30 ao 35. Vamos primeiro aclamar o Santo Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Assim nos fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que evangelho bonito, hein? Jesus é o pão da vida. Não é? Vamos lá, a reflexão desse texto, pensando sempre em Jesus ressuscitado, mas antes de ressuscitar ele passou pela cruz. E aqui está ele ao lado do nosso santinho São João Paulo II. Bem, a reflexão que fazemos de João capítulo 6, versículos do 30 ao 35, está no livro Dia a Dia com o Evangelho. O maná, o pão que veio do céu, foi dado ao povo faminto no deserto como ato benevolente de Deus. Mas o maná satisfazia apenas a necessidade temporal. Jesus oferece muito mais ao dar o alimento capaz de apagar para sempre as necessidades mais profundas de toda pessoa e da sociedade. E este alimento é Ele mesmo. É o próprio Jesus em pessoa. Jesus é o grande dom entregue pelo Pai à humanidade, que caminha tateando pelas estradas do mundo. Jesus é o verdadeiro sinal do amor de Deus, o caminho único que leva ao Pai. Com fé esclarecida e viva disposição para aderir a Jesus, façamos ecoar em nossas liturgias e no íntimo de cada um de nós o pedido pelo pão celeste. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus é a Eucaristia, é o pão que veio do céu. Agora uma reflexão
sobre João capítulo 6, versículos do 30 ao 35, no livro Palavra e Vida. O capítulo 6 do Evangelho de São João, apóstolo amado de Jesus, é rico em frases e afirmações como essas que deveriam estar sempre presentes na memória de nós cristãos. Algo que levemos sempre conosco, pois por acaso pode se precisar. Aquele que vem a mim não passará fome. Falta-nos decidir onde precisamos colocar o centro de nossas vidas. Quando os acontecimentos ou as preocupações chegarem acima da nossa cabeça, uma dessas frases pode servir de salva-vidas, para que o urgente não nos impeça de ver o importante. Então, Jesus é o pão da vida. Quem vai a Jesus não terá mais fome, não terá mais sede. Vamos agora aos santos do dia, porque estes foram a Jesus e são exemplos para nós. São Mariano e São Tiago, mártires. De acordo com o site do Vaticano, eles são santos do dia 6 de maio. Os dois jovens clérigos argelinos, Mariano e Tiago, o primeiro era diácono e o segundo leitor litúrgico, tentaram escapar da perseguição de Décio, imperador Décio, mas sofreram o martírio no ano 259, em Lambés, na Numídia, atual Argélia. Mariano e Tiago foram martirizados por terem exortado seus companheiros a permanecerem firmes na fé. Santo do dia 6 de maio é São Bonifácio, da Basílica de São Severino, em Colônia, na Alemanha. Hein? De acordo com o martirológio romano, São Bonifácio foi bispo e mártir, faleceu em 754 em Dokkum, na Holanda. Era monge proveniente da Inglaterra, enviado pelo Papa Gregório II à Alemanha, a fim de evangelizar aquele povo. Sendo bispo de Mogúncia, foi massacrado à espada em Dokkum, na atual Holanda. Santos Marciano, Nicandro e Apolônio, 3 santos, hein? Marciano, Nicandro e Apolônio, 3 mártires, que faleceram no século III. Foram torturados e confinados numa prisão no Egito. Morreram vítimas do calor, fome e sede. São Marciano, São Nicandro e Santo Apolônio, mártires, rogai por mim, rogai por nós. Santo Ilídio de Alvérnia é santo do dia 6 de maio, foi bispo e faleceu em 384. Ilídio foi bispo de Clermont, na França, chamado a Trèves, na Alemanha, pelo imperador Máximo, a fim de libertar sua filha de um espírito imundo. Ilídio de Alvérnia morreu na viagem de regresso. Santo do dia 6 de maio, São Doroteu de Tiro, bispo e mártir, morreu no século IV, ainda presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Sofreu muitas perseguições no tempo do imperador Diocleciano, mas conseguiu sobreviver até aos 107 anos. Com esta idade foi martirizado em Tiro, no Líbano, durante o reinado de Juliano. Santo do dia 6 de maio, Santo
Eubano, bispo. Santo Adelário também é lembrado nesse dia 6 de maio. E mais 9 companheiros, todos mártires. Morreram em 754. Então vamos lá, são vários santos, hein? 11 santos aqui. Santo Eubano, bispo, Santo Adelário e mais 9 companheiros. Eles obtiveram a palma do martírio junto com São Bonifácio na Frísia, atual Holanda. São Franco é do dia 6 de maio, foi eremita. Morreu no século XII. Levou uma vida de contemplação e penitência numa estreita gruta perto de Asserde, na Itália. São Lucas Vu Baloan foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e mártir. Faleceu em 1840. Foi decapitado em Hanoi, Vietnã, na Ásia, durante a perseguição do imperador Minh Mang. Beato Sancho, mártir, faleceu em 851. Ele é lembrado na data de 6 de maio. Adolescente martirizado pelos sarracenos em Córdoba, na Espanha. Sua morte aconteceu por declarar-se cristão. Santo do dia 6 de maio é São Domingos Sávio, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor. Domingos Sávio nasceu em 2 de abril de 1842 em Riva, na Itália. Era filho de pais muito pobres, um ferreiro e uma costureira, cristãos muito devotos. Ao fazer a primeira comunhão com 7 anos, jurou para si mesmo o que seria seu modelo de vida: antes morrer do que pecar. Cumpriu-o integralmente enquanto viveu. Nos registros da Igreja, encontramos que, com 10 anos, Domingos Sávio chamou para si próprio a culpa de uma falta que não cometera só porque o companheiro de escola que o fizera tinha maus antecedentes e poderia ser expulso do colégio. Já para si, Domingos sabia que o perdão dos superiores seria mais fácil de ser alcançado. Em outra ocasião, colocou-se entre 2 alunos que brigavam e ameaçavam atirar pedras um no outro. Atirem a primeira pedra em mim, disse, acabando com a briga. Esses fatos não passaram despercebidos pelo seu professor e orientador espiritual, João Bosco, que a Igreja declarou santo, que encaminhou o rapaz para a vida religiosa. No dia 8 de dezembro de 1854, quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, Domingos Sávio se consagrou a Maria, começando a avançar para o caminho da santidade. Em 1856, fundou entre os amigos a Companhia da Imaculada para uma ação apostólica de grupo, onde rezavam cantando para Nossa Senhora. Mas Domingos Sávio tinha um sentimento. Não conseguiria tornar-se sacerdote. Estava tão certo disso que, quando caiu doente, despediu-se definitivamente de seus colegas, prometendo encontrá-los quando estivessem todos na eternidade ao lado de Deus. Ficou de cama e, após uma das muitas visitas do médico, pediu ao pai para rezar com ele, pois não teria tempo para falar com o pároco. Terminada a oração, disse estar tendo uma linda visão e morreu. Era o dia 9 de março de 1857. Domingos Sávio tinha 2 sonhos na vida: tornar-se padre e alcançar a santidade. O primeiro não conseguiu porque a terrível doença o levou antes, mas o sonho maior foi alcançado com uma vida exemplar, curta
pois morreu com 15 anos de idade, mas perfeita para os parâmetros da Igreja que o canonizou em 1957. Nessa solenidade, o Papa Pio XII o definiu como pequeno, porém um grande gigante da alma, um grande gigante de alma, e o declarou padroeiro dos cantores infantis. Suas relíquias são veneradas na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Torino, na Itália, não muito distante do seu professor e biógrafo São João Bosco. A sua festa foi marcada para o dia 6 de maio. São Domingos Sábio, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai significa ele proverá, ele providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Atenção, sim, não ou espere. Uma dessas 3 respostas Deus nos dará. Mesmo que seja um não, acate, porque Deus é onisciente, além de ser onipresente e onipotente. Até na Terra, nosso Pai físico nos dá um não de vez em quando percebe que é o melhor para o filho. Imagine Deus, que é onisciente, que sabe tudo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero viver para sempre com Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com São Pedro, São Paulo, Santa Maria Madalena, Maria Santíssima, Santa Irmã Dulce, São Frei Galvão, São Paulo Apóstolo, São João Paulo II. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, nosso Consolador, nosso discernidor, nosso defensor, nosso Paráclito. É um mistério que não nos cabe decifrar. Somos criaturas. Como é que a criatura quer decifrar o Criador? Somos indignos servos e temos que agradecer sempre. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave que prejudica a chegada ao céu. E aí nos encontraremos na parousia, no juízo final, quando Jesus voltar. Pode ser a qualquer dia, a qualquer hora. Não temos a data, não sabemos quando. Mas vai acontecer. Por isso temos que estar preparados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/